Depois de ouvirmos a história que o homem tinha acabado de falar, Gleice então disse: Uau! Que história mais sinistra! Acho que foi por isso que aquele casal lá da estrada de hoje à tarde estava preocupado e não queria que viéssemos até aqui. Sabe de uma coisa? Esse povo daqui de Minas sempre foi supersticioso e lendas como essas são muito corriqueiras por aqui. Então não se preocupe, amor, porque caso apareça alguma velha voando numa vassoura, eu a protegerei com a minha varinha mágica. Gleice riu e me abraçou, deixando de lado aquela história. Deitamos e apagamos a luz. Apesar do cansaço acumulado de quase um dia inteiro dirigindo pelas estradas, estávamos muito animados e acabamos nos entregando às mais excitantes carícias na cama, como que esquecidos do mundo e de tudo. Logo após, Gleice me sussurrou: Estranho. Parece que ouvi alguém pisando do lado de fora. Com certeza algum sujeito bêbado voltando para casa. Mesmo eu fazendo aquela afirmação para Gleice, instintivamente acabei olhando de forma discreta para a janela do nosso quarto e acabei vendo o vulto de um rosto encostado do lado de fora. Então falei sussurrando para Gleice, pedindo para que ela ficasse em silêncio. Em seguida, fui me esgueirando pelo chão como um gato, indo em direção à janela. E com um rápido salto, eu a abri e, ignorando qualquer perigo, surpreendi o vulto com um soco certeiro no rosto. Tome, seu cretino! O que você quer aqui? Mas ao examinar, sob a luz, o rosto do vulto, qual não foi a minha surpresa e espanto? O quê? Seu Moreira? Por que estava nos espionando? O senhor não tem vergonha, não? Uma pessoa da sua idade? E o seu Moreira então tentou se explicar com as explicações mais esfarrapadas. E constrangido, pediu desculpas e se retirou. Fiquei muito puto com aquilo e, voltando ao quarto, contei a Gleice o que havia acontecido. O que nem era necessário, pois ela ouvira tudo e disse: Que velho mais tarado eu, hein? Vista-se e arrume nossas coisas. Vamos dar o fora daqui já. Uma pena, estou com tanto sono. Dormiremos o restante da noite num lugar mais decente. Então nos retiramos. Fui dirigindo pela estrada, mas eu estava sonolento e, preocupada, Gleice me pedia para ter cuidado. Calma, querido, não precisa correr desse jeito. Quanto mais cedo encontrarmos um lugar, mais cedo descansaremos. E pensar que recusamos dormir na casa daquele casal. Mas, de repente, um caminhão surgiu na curva, na contramão. Tentei desviar, mas perdi o controle e o carro derrapou e acabou saindo da estrada, precipitando na lagoa. Cuidado, Gleice! Nesse momento, veio a escuridão e acabei perdendo parcialmente os sentidos. Não tinha noção do que estava acontecendo. Ao mesmo tempo que sentia um frio gelado percorrer da ponta dos meus pés até dominar todo o meu corpo, sentia que meu corpo estava sendo arrastado por alguém. E então perdi completamente os sentidos e a própria noção do tempo. Mas, em um dado momento, senti uma intensa luz me envolver por completo e que começou a adquirir contorno, intensidade, formas alongadas. Um cômodo, uma casa, 2 homens, ou o quê? Então perguntei: onde estou? O que houve comigo? Fique sossegado. Caso não se lembre, seu carro foi parar no fundo da lagoa. Este é Tonico Moreira, o irmão do Chico Moreira.
Ele o salvou e o trouxe até aqui na pousada. Mas sua mulher, bem, há esperanças. Me assustei com aquelas palavras e exigi explicações. Como assim há esperanças? Mas antes que o enigmático homem prosseguisse, Tonico pediu licença e se retirou, alegando ter assuntos a tratar com seu irmão, o seu Moreira. E então o homem continuou. Procure se acalmar, meu jovem. Você teve uma forte comoção. Meu nome é Jonas, sou médico e professor aposentado, mas atuo como médico neste vilarejo há 15 anos. Agora, levante-se um pouco e beba isto enquanto falo. Vai ajudar a se recompor. E assim o médico então começou a falar. Tonico me contou que quando viu o seu carro começar a afundar na lagoa, ele saiu do caminhão e foi correndo para salvá-los. A lama do fundo da lagoa era escorregadia, mas ele conseguiu lhe arrastar até as margens. Ele disse que depois que lhe dera um gole de cachaça, você voltou a si e perguntou o que havia acontecido com sua esposa. Tonico então voltou à lagoa para procurar pela sua esposa. Quando a encontrou, disse que ela estava com o rosto todo enlameado e parecia morta, mas seu corpo ainda estava quente. Com uma lona do caminhão, ele enrolou vocês dois, já que você tornara a perder os sentidos. Tonico resolveu trazê-los até aqui, na pousada de seu irmão Francisco, explicando que a culpa pelo acidente não tinha sido dele, e sim foi sua porque você corria muito pela estrada, e ele não teve tempo de se desviar. E seu irmão, por sua vez, lhe disse que era muita coincidência, porque vocês eram o casal que havia deixado a pousada em plena noite sem pagar a hospedagem. Chico Moreira lhe disse que teria sido melhor ter chamado a polícia e esclarecido tudo antes que a situação se complicasse. Mas Tonico preferiu me chamar, que eu socorresse a sua mulher para que tudo ficasse em segredo. E aqui estamos. Quando o Dr. Jonas terminou, eu falei: Ah, então ele é o motorista do caminhão que nos fechou na estrada? Admito que eu estava correndo muito, mas era ele que vinha pela contramão, numa curva. Não deu tempo para desviar. Portanto, a responsabilidade pela fechada foi dele, e não minha. Mas como ele nos prestou socorro e nos trouxe até aqui, fico até comovido. Quanto ao fato de sairmos da pousada sem pagar, eu nem entrarei em detalhes, doutor, porque se o senhor quiser saber de fato, vai lá e pergunta ao seu Francisco o que ele fazia do lado de fora, em frente à nossa janela. Pergunta a ele. Para mim, o que mais importa agora é o estado de minha Gleice. Como ela está, doutor? Eu irei vê-la agora. Espere aqui, sim. Foi um pesadelo aqueles minutos. Ou seriam apenas segundos. Ao meu lado, o tal Tonico, que havia retornado, tagarelava. Dentro de mim, um turbilhão de pensamentos girava. E como se confirmasse meus temores, o Dr. Jonas retornou com um semblante muito sério e me disse: tive de aplicar uma forte dose de sedativo no corpo. Henrique, meu jovem, há algo que lhe devo explicar. O que para mim foi, também será uma terrível revelação para você. Mas precisa ser forte se quiser salvar sua mulher. E não será, no entanto, como você está pensando. Doutor, o senhor está me assustando falando dessa forma. O que está acontecendo de fato?
Então, o Dr. Jonas, me encarando com seriedade, começou a falar. O corpo recolhido pelo Tonico não é o de sua mulher, e suspeito que seja o da bruxa. Temos que convocar o espírito dela e aplicar um ritual místico. Há 300 anos, o povo deste vilarejo enforcou uma bruxa, que jurou vingar-se, amaldiçoando a todos. Seu corpo estava no fundo da lagoa. E, de alguma forma, sem perceber, o Tonico acabou trazendo o corpo da bruxa, pensando ser o da sua mulher. Deus meu, quando eu falo que é só comigo que esse tipo de coisa acontece, ninguém acredita. Primeiro o acidente lá na estrada, e depois trago uma maldita bruxa para dentro da casa de meu irmão. É ou não é muito azar? Disse o Tonico, inconformado. Sim, eu ouvi essa história da bruxa. O empregado da pousada nos contou hoje mais cedo. Mas o que objetivamente faremos então, Dr. Jonas? Precisamos salvar minha esposa antes que seja tarde. Me ajude. Por coincidência, minha casa fica perto da gruta diante da lagoa. Lá tem todos os objetos necessários para fazer a invocação. Mas antes disso, no entanto, temos de voltar à lagoa e procurarmos sua mulher. Vamos no meu carro. Antes de sairmos, o Dr. Jonas avisou o seu Moreira que íamos até a lagoa e em sua casa e regressaríamos depois. No caminho, paramos na lagoa, no trecho onde capotamos com o meu carro para procurar o corpo da minha mulher. Passou-se algum tempo, mas nada de acharmos o corpo de Gleice. Tudo parecia um pesadelo. Há poucas horas éramos tão felizes e cheios de planos. Você parece estar muito esgotado, Henrique. Vamos seguir para minha casa e lá farei os rituais para invocar o espírito de Magda. Mas devo lhe advertir que não será uma experiência das mais agradáveis. E assim fomos rapidamente para a casa do Dr. Jonas. Sem perda de tempo, ele fez todos os preparativos. Então, o doutor acendeu a lareira e jogou um tipo de incenso e um perfume intenso de mirra se espalhou pela sala e, segurando um talismã, o doutor começou a pronunciar as palavras. Pelas forças que me confere este poderoso talismã, invoco o espírito de Magda, a bruxa, para que se apresente diante de mim. De repente, senti a temperatura da sala caindo bruscamente. O ambiente começou a ficar gelado. Dava para notar pela minha respiração que condensava quando eu expirava. Aí surgiu aquela figura bizarra, flutuando no ar. Era o que parece o espírito da bruxa, ou algo próximo, pois o que eu presenciei ali mais se parecia com algo inumano, disforme. Uma massa ectoplásmica esbranquiçada. Era grotesco. Os olhos esbranquiçados da horrenda forma espiritual da bruxa parecia exalar algo abominável e blasfemo. E então, de sua figura diabólica saiu uma voz macabra. Maldição! Por Belzebu, todos sejam malditos! Porque ousou me invocar, seu tolo? Eu, Magda, sou uma protegida das hostes do inferno. Desejas medir a tua força contra a minha? Não, Magda. Tal ação apenas serviria para os seus fins. Acaba de assinar tua sentença de morte. Sugarei tua essência vital e o meu mestre ficará com tua alma. O espírito maligno da bruxa tenta uma investida contra o Dr. Jonas,
mas ele, com uma espécie de contra-ataque de feitiçaria, que eu não compreendia e nem saberia explicar, a faz paralisar e em seguida começou a desaparecer. Mas antes disso, o espírito de Magda, dando uma risada macabra, disse: Isto é só o começo, velho tolo. Sinto que meu corpo não está longe. Confuso e tentando compreender toda a situação, perguntei ao Dr. Jonas: Mas o que houve? É pior do que pensei. Venha, Sr. Henrique. Temos de voltar rápido à pousada. No caminho eu te explico. E durante o trajeto, o Dr. Jonas então disse: Acho que cometi um erro grave, Sr. Henrique. Ao invocar o espírito de Magda, não me atentei que, livre da dimensão do inferno, ela poderia vagar e inclusive se apossar de seu corpo físico e voltar à vida novamente. Temos de destruir seu corpo físico. E quando chegamos à pousada, logo de cara encontramos o corpo de seu Moreira estirado no chão do saguão e sem vida. Ao que tudo indicava, o dono da pousada acabou sendo a primeira vítima da bruxa. E aí escutamos um choro baixinho, vindo de trás do balcão de atendimento, e quando averiguamos, descobrimos que era o ajudante seu Moreira que estava escondido. Seu rosto apresentava pavor e perplexidade, e os olhos arregalados. Então, o Dr. Jonas perguntou: Nilson, o que aconteceu aqui? Onde está o Tonico? O seu Nilson, o ajudante do agora falecido Chico Moreira, então começou a falar. Ele disse que tinha de retornar para a pista porque tinha de entregar uma carga em Cerro e só ia voltar pela tarde. Sim, Nilson, mas e depois? O que aconteceu? Eu havia terminado de arrumar a despensa e quando fui até o quarto particular de seu Chico Moreira para avisar que ia embora, bati na porta e o chamei. E na mesma hora ouvi sua voz dizendo que estava no quarto ao lado. Então, eu entrei e ouvi. Como também vi que no piso tinha uma lona de caminhão estendida. E em cima dela tinha um corpo todo enlameado de uma mulher. Seu Chico Moreira então me falou que era a mulher do rapaz que o havia servido a janta. Sua esposa, não é? Acrescentou o homem me olhando. E continuou ele: E seu irmão Tonico nos tinha socorrido lá na estrada, mas ela continuava desacordada e precisava de cuidados. Mas o seu Chico Moreira disse que sentia alguma coisa estranha, uma sensação esquisita, e então ele se aproximou. E quando foi tocar no corpo lameado da mulher, ela levantou um dos braços e abriu os olhos e se levantou da lona. Mas aquilo não se parecia em nada com uma mulher. Era horrenda e ao se levantar ela nos olhou e, dando risadas medonhas, disse que se vingaria de todos nós. Fiquei apavorado e gritei ao seu Chico Moreira para que ele se afastasse e saíssemos dali, porque aquilo era coisa maligna. Mas era tarde demais, pois parecia que ele estava paralisado pelo poder diabólico daquela mulher. E ele nem teve tempo de se defender, porque um vapor esquisito começou a sair da sua boca, indo diretamente para a boca daquele demônio, que parecia sugar as suas forças. E em seguida o corpo de seu Chico Moreira ficou todo seco, como couro de boi curtido, e tombou no piso já sem vida. Ela, com aquele rosto horrendo, ficou me olhando e rindo, e com medo de acontecer comigo mesmo que acontecera com o seu Chico Moreira, eu corri dali e me escondi aqui atrás do balcão, rezando para que aquilo não me encontrasse. Mas ela saiu caminhando
e abriu a porta da pousada. E só vi aquele demônio desaparecer pela rua.